meus amorecos e minhas amorecas, tudo bem com vocês? Bom, sem enrolação, sem demoras, só quero pedir para vocês que, se puderem, compartilhar, seguir, se inscrever no canal e, se puder, deixar aquele joinha, eu agradeço muito. É isso, vamos embora lá pro relato para não ficar enrolando, para não perder tempo, né? Deixa eu ver aqui se a moça trocou o nome. Sim. Olá, Lu. Bom dia. Me chamo Vanderleia. Estou escrevendo esse relato para você do celular. Então, se houver erros, perdoe-me, pois estou escrevendo do celular e não tive tempo de passar pelo chat. Bom, quero deixar já aqui claro que o relato trata-se de algo sobrenatural que aconteceu com o meu esposo, e isso não é um contos de fadas como muitos acham, ou algo que é historinha para boi dormir. Gente, fazia muito tempo que eu não vi esse ditado. O que aconteceu e o que vivemos naquele dia foi real, e posso te dizer que nunca na minha vida eu havia presenciado algo daquela forma, como vi naquele dia e como vivi aquela situação. Tudo começou em 2012, quando eu e meu marido, ela não botou o nome dele aqui, vou chamar de fulano. Quando eu e fulano fomos para a casa de uns colegas. Esses colegas moravam num prédio que ainda estava terminando de ser construído, algumas partes. Éramos acostumados a passar os finais de semana lá, pois nossas diversões sempre eram nos dias de folga de fulano, pois fulano trabalhava 12 por 36. Então, sempre nas folgas a gente ia para casa desses colegas, ficou aqui iria, mas acho que ela quis dizer ia, né? Ia para casa desses colegas, dos quais fazíamos sempre ali uma festinha, tipo aquele rolezinho de bebida, né? E comprávamos às vezes pizza, ou fazíamos alguma janta ali, entre comidas, bebidas, som, dançávamos, sempre com diversão, sempre distração, sempre alegria, sabe? Tipo, era algo divertido. Às vezes íamos para a praia durante o dia, já acordávamos cedo, preparava tudo, preparava as caixas com as bebidas e as coisas, e íamos para a praia e passávamos o dia na praia. Quando não íamos, e ficávamos lá na frente do prédio desses nossos amigos, onde tinha um campo aberto na frente. Então deixávamos o carro lá com o som ligado e fazíamos como se fosse uma espécie de piquenique. Já era de rotina da nossa parte fazer isso. Até que em um determinado dia, não lembro, não vou saber te dizer aqui a data exata e nem o mês, lembro apenas que era uma sexta-feira, quando encostou na esquina uma mulher com uma caminhonete e despachou na esquina umas bebidas, umas comidas e charutos. Bom, todos ficamos olhando, mas cada um com as suas religiões e suas crenças, né? Eu mesma fiquei na minha, ignorei, pois o que eu ia fazer? Eu ia lá dizer para ela não fazer? Não tem como, né, gente? Então ela simplesmente largou ali e voltou para dentro do seu carro e foi embora. Assim que ela virou as costas e foi embora, meu esposo, fulano, levantou rapidamente, correu para a esquina e todo faceiro começou a comemorar. Eita, que essa bebida é das boas, hein? Ó, essa é boa. Essa é de qualidade, é de marca. Asa, charuto também. E aí eu olhei para ele assim, você não vai mexer nisso aí, né? Você não vai tocar nisso aí. Aí ele falou assim, quê? Isso aí é besteira, isso aí não pega nada.
não dá nada, não faz mal nenhum. Aí eu falei pra ele assim, olha, se você não mexer nisso não, deixa isso aí, porque vai saber, né? A gente não sabe pra que é. Aí ele pegou, olhando pra mim, com um sorriso sarcástico, abriu a bebida. Sim, ele abriu a bebida e, de repente, lá estava tomando. E com um charuto na boca. Olhava pra mim e ria com um sorriso debochado. Eu falei pra ele assim, gente, vocês não deviam de ter feito isso. Ele e um outro amigo nosso. Então, os dois passaram a tomar aquela bebida e os dois fumaram charuto. Passou-se um tempo ali, eu acho que uns 40 minutos, sabe, Lu? Não sei bem te dizer assim com muita precisão, mas creio que foi mais ou menos esse tempo. Foi o tempo que eles beberam, fumaram charuto e de repente as coisas começaram a mudar. O nosso colega em questão, ele parecia estar normal, mas o meu marido, esse já não. Esse começou a mudar sua fisionomia e de repente começou a falar com um tom de uma voz grossa e de repente falou assim, vamos embora, fulana. Aí eu olhei para ele e falei assim, não, a gente não veio para ficar? Por que agora você quer ir embora? Agora que a gente começou a curtir. Ele assim, vamos embora agora. E começou a agir como se estivesse, sei lá, fazendo umas cenas de ciúme, sabe? E queria me pegar à força e me botar no carro. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, acho que você bebeu demais, eu acho que você tá bêbado, mas assim, tipo, o engraçado, sabe? Que ela colocou aqui, engraçado, é que nós bebíamos várias e várias caixas de cerveja e ele não ficava bêbado. Não. Era acostumado a beber. Mas aquele dia, parecia que aquele pouco de bebida que ele bebeu, parecia que tinha deixado ele bêbado. Assim, tipo, de uma forma assim, como se ele estivesse hipnotizado até. Não apenas bêbado, mas como se estivesse hipnotizado, fora de si. Havia um olhar nele macabro. Não sei explicar como, mas assim, eu senti que aquele olhar dele não era normal. E algo dentro de mim reacendeu como um medo e receio de ir com ele. Então, nisso, eu entrei dentro do prédio e falei que eu não iria com ele naquele momento porque eu não queria ir. E que eu estava com medo dele porque ele estava bêbado. E ele falou que não estava bêbado. Quero ressaltar aqui, gente, que esse prédio que estava ainda em término de construção já estava todo murado, né? Já era todo murado. E eu, naquele momento de loucura, entrei rapidamente para dentro do prédio e tranquei o portão para ele não vir de atrás de mim, porque ele queria me pegar à força no colo, de todos os jeitos, e colocar no carro, e eu morrendo de medo. Gente, ele pediu para abrir o portão, e aí ninguém quis, porque todo mundo começou a ficar assustado das atitudes dele, pois ele estava com uma voz diferente, um olhar diferente, e ele não parecia ser o mesmo. Então, como todo mundo percebeu a mesma coisa, cada um, tipo, meio que se recolheu, ficou num canto quieto ali. E ficamos ali por fora, assim, receosos, né? Esperando que ele fosse para casa e depois, mais tarde, alguém me levaria. Quando eu sentisse que estava tudo bem, ou que ele me ligasse, mandasse mensagem dizendo que estava melhor, eu iria para casa. Gente, foi aí que o sobrenatural aconteceu. Ele conseguiu derrubar um muro. Juro, Lu. Parecia que aquele muro parecia ser de papel. A gente só olhou assim, escutou aquele estouro. Ele derrubou um muro, gente. Eu sei que tem gente que não vai acreditar, tem pessoas que vão dizer que é mentira. Mas eu sei que é verdade e quem estava junto também sabe. Pois foi real e aconteceu comigo e com o meu marido. Então eu sei que isso não é uma história contada, não é uma mentira. É uma realidade que infelizmente aconteceu. Quando ele derrubou o muro, todos correram pro hall ali de entrada e ficamos ali. Em espanto, assim, todo mundo
tipo apavorado, um olhando para o outro. Detalhe, gente, haviam quatro homens altos, fortes. Tinha um dos amigos dele que frequentava a academia, que era todo bombado, e o outro também. 4 homens não conseguiam segurar ele, não conseguiam segurar. Ele os jogava longe, como se eles fossem assim de papel, de palha. Ele simplesmente lançava assim eles longe. E sempre que eles tentavam chegar perto dele, ele falava: não chegue perto de mim, com uma voz grossa, sabe? Aquela voz assim, Lu, não sei te descrever, mas é uma voz assim que não era dele. Aquele olhar dele assim era horrível. Ele ficou com as pupilas dilatadas, sabe? É como se os olhos dele ficassem com aqueles olhos arregalados. Ele respirava de uma forma diferente, ele parecia que ele fungava, sabe? E aí ele veio em minha direção. No que ele foi me pegar para me puxar para levar, os meus amigos tentaram me segurar e falaram assim: calma, 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 fulano, espera, acalma, vamos conversar, cara, vamos tomar um café, de repente tu melhora, ou quer um copo d'água, espera, ela tá assustada e espera que vocês já vão. Ele falou assim: não, ela vai agora. E aí eu comecei a chorar. Ali eu comecei a chorar. Só que quando eles tentaram me puxar, tipo, e ficar na minha frente para ele não me pegar, gente, ele simplesmente pegou os 4, eu não sei como, mas ele pegou 2 assim, com o braço, empurrou pro outro lado, e depois os outros 2 ele puxou com o braço e jogou para fora assim, e eles caíram meio que sentados. Aquilo foi surreal, Lu, e ele me pegou no colo. E eu comecei a gritar: não faz isso comigo, pelo amor de Deus, me solta, tu vai me machucar. E eu gritava, desesperada. E aí ele falou assim: eu não vou te machucar, eu vou te levar para casa. Por que você quer ficar com eles? Você tá me traindo? E ali começou, sabe, Lu, e eu me desesperei de uma forma. E eu não sabia o que fazer. Aí em pensamento eu comecei a orar, pedir que Deus me livrasse daquilo, que Deus não deixasse ele tocar em mim, para que ele não fizesse mal para mim, pois ali eu já estava com medo até que ele me matasse, pois o homem estava possuído. Enfim, ele conseguiu me botar no carro e me levar para casa. Ao chegar em casa, eu com medo de descer e ficar somente com ele lá em casa, eu não queria descer do carro, pois ele foi lá e me tirou e me levou no colo. Subiu as escadas, eram várias partes de escada, vários lances de escadas, e ele subiu comigo todos os lances de escada, comigo no colo, como se eu fosse um saco de sei lá o que, de cimento, de qualquer coisa que joga e sai assim, sabe, Lu? E tipo assim foi, ele subiu comigo, me levou, chegou lá, aí eu peguei e falei que eu ia ficar ali pela sala, que eu não iria deitar porque eu não tava com vontade. Ele falou assim: vem deitar comigo. E eu disse: não, eu vou tomar um banho primeiro e depois eu vou ficar um pouquinho na sala assistindo, eu vou. Lu, ele trancou a chave. Lembro-me que na época tinha 2 fechaduras, uma comum e uma tetra na porta. Então ele trancou as 2 e levou com ele para a cama. E do jeito que ele estava, ele deitou e dormiu. E eu lá na sala, me sentindo presa, pois eu não tinha como sair, não tinha como pular, pois era alto, pois nós estávamos 5 andares acima. Então eu me sentia ali aprisionada, com medo. E assim, eu entrei em pânico, porque aí ele deitou, eu fui, realmente tomei banho, e aí eu lá na sala, assistindo e quietinha, e eu escutava ele rindo, Lu, rindo umas gargalhadas macabras, sabe? Ele ria de uma forma assim tenebrosa mesmo, sabe? Aquela risada macabra. Ele ria daquela forma e falava algumas coisas desconexas que eu não vou saber aqui dizer porque nem eu mesmo entendia na época que ele estava falando. Só que quando eu entrei na porta do quarto que eu olhei, ele estava dormindo. Ele não estava acordado. Porém, ele falava aquelas coisas e ria, mas dormindo. Bom, Lu, passou-se horas, entardeceu, chegou umas horas da madrugada e aí ele acordou. Só que quando ele acordou, ele não lembrava de nada.
ele olhou para mim e perguntou o que a gente estava fazendo ali, como que a gente tinha chegado até ali. Aí eu falei, você não lembra? Ele falou assim, não lembro de nada. Nós estávamos lá na casa dos fulanos e como que nós tínhamos parar aqui? Aí eu expliquei tudo a ele e ele disse não lembrar de nada, Lu. Aí eu falei para ele assim, Tom, ainda bem que só aconteceu isso. Só que eu achei que tudo tinha acabado aí, né? Que tudo tinha terminado aí. Que ele já estava ao normal, que já que não lembrava nada, então já tinha passado a parte perigosa, então já dava para aliviar e acalmar o coração, né? Mas foi aí que a coisa ainda deu mais uma piorada, se é que eu posso dizer isso, né? Porque, assim, parecia normal. E assim, passou uma semana, quando deu na outra sexta-feira, exatamente uma semana, tipo, um dia de semana, sexta-feira, porque isso que aconteceu foi numa sexta, eu só lembro disso, eu não sei a data exata, mas eu lembro que era uma sexta-feira. Passou-se uns dias e na outra sexta-feira nós tínhamos ido nesses nossos amigos e dali a gente ia comprar pneu para o carro. Quando passamos pela mesma esquina, do nada saiu um carro. E esse cara, ele não viu a gente. E isso que nós estávamos com o som ligado. E não tinha como ele não ver, sabe? Era impossível que ele não visse a gente. Mas sim, ele não viu. Ele veio e bateu com tudo no nosso carro. E adivinhe só? Deu perca total. Quero ressaltar aqui também que nessa época eu estava grávida. Eu estava de uns 2 meses, então ainda não sabíamos o que era o bebê, eu não sabia ainda, né? Tipo, eu tinha descoberto recentemente. E devido ao acidente ali, eu lembro-me que o vidro do carro quebrou todo na frente e assim, eu perdi muitos cabelos. Tipo, é como se o vidro arrancasse meus cabelos fora. E eu perdi o bebê. Infelizmente, eu perdi meu bebezinho. Foi muito triste, pois assim, a gente estava ansioso para saber o que era. E lembro-me até hoje de ele fazer um enterro tipo simbólico para o nosso sonhado filho que ele tanto queria, né? E Lu, eu tenho certeza que aquele acidente não foi por acaso, não foi só um acidente. Eu tenho certeza que tem alguma coisa a ver com aquele dia em que ele mexeu com aquelas coisas que estavam ali de oferenda. Era alguma demanda e ele mexeu naquela oferenda. Porque o acidente foi exatamente ali. E o rapaz, ao questionar ele, ele disse que não viu a gente, que ele não viu, ele disse que simplesmente ele olhou e estava limpo. E que ele foi e atravessou. Só que ele deu de cheio, assim, pegou a lateral do carro. E assim, o meu marido saiu, eu lembro que ele desmaiou no chão. Eu saí só com algumas escoriações e, infelizmente, tinha perdido nosso bebê. Lembro-me até de quando ele fez um enterro simbólico, né? Eu lembro que ele chorava, assim, as lágrimas caíam. E aí questionei com ele se ele não achava que aquilo tinha alguma coisa a ver. E ele olhou para mim assim, claro que não. Se fosse acontecer alguma coisa, ia acontecer aquele dia. Porque hoje? Eu disse, porque hoje também é sexta-feira. Praticamente o mesmo horário em que a mulher despachou a oferenda. E bem na esquina, você acha que não tem mesmo nada a ver? Ele disse para mim não acreditar que fosse alguma coisa a ver com aquilo. Até mesmo porque ele nem lembrava do que aconteceu naquele dia. Enfim, Lu. Ele não lembra, mas eu lembro muito bem. Nossos amigos lembram. Depois todos falamos para ele. Porque ele não acreditava em mim. Ele achava que eu estava inventando aquilo para tirar uma onda com a cara dele ou para fazer ele se sentir culpado pela perca do nosso bebê. Até que todos os nossos amigos relataram a mesma história que eu havia relatado. Inclusive, um deles estava com o braço machucado. Meio que no ele empurrar um deles, machucou, assim, inchou o braço dele. E ainda ele mostrou, ele falou, cara, olha o que tu fez comigo. Então, assim, Lu,
ficou aquela lição. Não mexa no que você não sabe. Não mexa no que não deve. Não procure coisas que não é para você. Pois aquilo que está ali já tem dono. Já tem alguém esperando. E o meu marido mexeu. E as consequências vieram. Vieram fortes e, infelizmente, com consequências trágicas, como o acidente e a perca do nosso filho. Era nosso primeiro bebê. A gente estava muito ansiosos por aquela criança. E isso ficou marcado para mim. Ele, por não lembrar, claro que logo ele esqueceu, tratou de esquecer de tudo aquilo. Mas também, mesmo não lembrando e não acreditando muito, nunca mais ele mexeu nessas coisas, não. Nunca mais se arriscou. E quando passava por locais onde tinha, ele olhava e virava a cara para o outro lado e fazia ali um sinal de reza, né? Acho que é o sinal da cruz. Acho que é isso que ela quis dizer. E até desviava o olhar. Então, assim, acredito eu que ele mesmo não lembrando do que aconteceu após beber, mas ele lembrava, sim, que ele pegou. Ele só não queria admitir no fundo, que ele foi inconsequente. Mas ele sabia que ele tinha mexido com o que não era para mexer, com o que não devia. Sem falar que por alguns dias ele via vultos, ouvia, como se alguém estivesse falando com ele, principalmente quando ele ia tomar banho. E eu escutava sempre ele gritando, brigando. Ele brigava com alguém. Mas logo isso parou, a gente começou a ir à igreja, começamos a buscar ajuda, sabe? Orações. E até que tudo parou, tudo cessou. Mas eu acredito, Lu, que isso foi algo sobrenatural. Talvez a entidade, né, seja lá qual foi a entidade que foi ofertada aquela oferenda, não gostou do que ele fez e tratou de cobrar. Bom, esse é o meu relato. Espero que goste. Espero que seus leitores também gostem, pois é uma história real. Tenho fotos da época, porém, vou ver se consigo mandar para você. Deixa eu ver aqui se ela mandou. Peraí, gente. Tem umas fotos deles. Eu não sei se é ela. Bom, só tem ela aqui no meio, então é ela. Então é você, né? Nossa, minha senhora é muito linda. Parabéns. Nossa, que linda. Que olhos lindos. Linda, linda mesmo. Parece uma Barbie. Muito linda você, viu? Bom, gente, ela mandou uma foto aqui dela. Acredito que o moço ao lado deve ser o esposo dela. E os rapazes que estão em volta deles devem ser os colegas, né? Acredito que são isso que ela falou que era da época. E realmente ele parece com... Ele realmente ele tá com... Parece ser um charuto mesmo na boca. Agora, a bebida não dá para ver que tipo de bebida que é, porque se ele tá tomando num copo, então não tem como identificar, né? E nem saber se era da tal garrafa que ela falou ali. Mas realmente ele estava com um charuto na boca na hora da foto. Essa foto provavelmente ela tirou, eles tiraram, não sei quem foi que tirou, porque ela tá ali, então alguém, outra pessoa tirou essa foto deles, certo? Antes de tudo acontecer, né? Enfim, ela pediu para não mostrar, gente, para vocês, porque ela disse que se eu mostrar as pessoas que estão envolvidas nisso, pode não gostar, né? Não, eu não mostro, pode deixar que eu não vou mostrar, né? Pode deixar. Lu, queria essa parte abaixo é só para você. Peraí, deixa eu ver o que ela escreveu aqui. Ah, sim. Entendi. Ok. Obrigado, viu? Obrigado por mandar o relato. Obrigada. Entendi o que você colocou ali, tá?
Agradeço muito mesmo. Muito obrigado pelo teu relato, tá? Obrigado também. Eu entendi bem ali e pode deixar. Bom, realmente, gente, é isso. Assim, não mexam com coisas que vocês não sabem. Tipo, é um alerta, né? Para todos. Se tem uma oferenda ali, não mexa. Se for largada ali, ela já tem um destino, já tem uma pessoa, né? Uma entidade. Então, assim, aquela entidade ela vai vir buscar o que é dela. E aí a pessoa vai lá e mexe, a entidade vai ficar brava, uai. E ainda sorte que eu acho que não era uma demanda muito forte, assim, coisa para morte, né? Porque se fosse, olha, porque eles sofreram um acidente ali, e tudo, acho que, assim, meu ponto de vista, sim, moça, eu acredito que o acidente foi por conta disso, tá? Porque pelo que tu citou ali, foi na sexta-feira posterior depois, né? E no mesmo horário e na mesma esquina, então eu acho que tem tudo a ver, viu? E realmente, assim, gente, ele estava possuído, porque assim, talvez não seja a entidade em si, mas quem sabe um egum também que se encostou, né? Um quiumba, a gente não sabe, né? Não tem como ter certeza assim se foi entidade. Mas talvez as visões poderiam ser sim a entidade. Agora, se, o que incorporou nele de verdade, eu não sei dizer, porque assim, pelo que tu falou ali, ele não lembra de nada, mas ficava falando palavras desconexas. Alguma coisa baixou nele. Para uma pessoa, assim, pelo que ela descreveu ali, pela foto dele, ele parece uma pessoa, ele é uma pessoa magra, bem magra. Bom, pelo menos na época, né? Pela data que ela colocou ele na época, ele era uma pessoa magra. Então, assim, realmente, quatro pessoas não darem conta, quatro homens, né? E os homens ali que estão ao lado dele, eles são bem mais fortes do que ele mesmo. Tem um que até é meio gordinho, mas os outros eles são mais, tipo, bombado mesmo, como ela falou, né? Então, realmente, eles não conseguirem segurar ele. E, gente, derrubar um muro, ou o muro estava muito mal feito, né? Porque também tem essa possibilidade que a gente não pode descartar. O muro estava muito mal feito, ou realmente a coisa foi muito. Tipo, o que estava nele era uma força descomunal. Porque para derrubar um muro, eu nunca vi isso, tá? Mas, enfim, obrigado pelo teu relato, meu amor, tá? Manda mais, manda o que você tiver e pode mandar. Manda aquilo que você me colocou ali embaixo também. Pode me enviar depois que eu vejo, tá? Eu analiso. E assim, pode mandar mais. Se tiver mais relato, pode mandar, tá? Então, gente, é isso. O relato acaba aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. Espero que vocês curtam, que vocês não esqueçam de deixar seu joinha e também se inscrever no canal, compartilha com um amigo, com um vizinho, com a vizinha, com os familiares, tá? Beijo a todos vocês e até a próxima!